Olá, nesse vídeo nós falaremos sobre formatações de alguns elementos aqui dentro do nosso TCC, né? Essas formatações elas estão de acordo com a NBR 4724, que é a NBR de Trabalhos Acadêmicos, tá? A versão que nós estamos utilizando como base é a versão 2011, que é a última versão, né? Esse arquivo é o nosso arquivo modelo de TCC que consta lá dentro da nossa sala no Moodle, certo? Então eu vou começar falando de figura, né? Depois vou falar um pouco sobre tabela e depois de quadro. Nós vamos aprender a inserir esses elementos, inserir a legenda desses elementos, né? Legenda automática, inserir fonte desses elementos, fazer a referência cruzada, ou seja, a chamada desses elementos, e depois atualizar as listas que já estão criadas lá em cima, beleza? Então, vou colocar aqui dentro do meu referencial, né, apenas para exemplo, eu vou começar inserindo uma figura. Tem alguns espaços aqui, né? O primeiro passo é clicar no menu Inserir Figura. Eu já tenho uma figura aqui na minha área de trabalho, né? Chamei aqui de ABNT, beleza? Essa figura faz parte lá dessa norma 4724. Eu vou colocar essa figura como ABNT 2011, tá? O autor dela como a BNT 2011. Então, a figura está inserida, tá? Próximo passo é inserir a legenda dela, então eu clico em inserir legenda. Vou nomear aqui como exemplo de figura, né? Menos para ilustrar para a gente aqui. Ponto final é necessário, tá? A categoria aqui tem que ser a categoria figura. Aqui já mantém arábico, separador 2 pontos e a posição é sempre em cima, tanto para ilustrações quanto para tabela. Ilustrações entra aí quadro, gráfico, para todo mundo vai ser na parte de cima, tá? Dou um OK, ela vai aparecer na parte de cima e aí já tem uma primeira observação a ser feita, tá? Aqui eu tenho um texto normal, né? Texto corrido no nosso TCC, e esse texto ele vai estar formatado em estilo de parágrafo padrão ou em corpo do texto, tá? Que aqui eu deixei a mesma formatação para vocês, que é Arial, normal, né? Justificado, espaçamento entre linhas de 1,5, recuo de 1,25 da primeira linha, etc. Beleza? E aqui, quando eu seleciono a minha legenda está no estilo de parágrafo figura, que é uma outra formatação. Arial 10, o espaçamento entre linhas é simples, dentre outras formatações, tá? Então, verifiquem, assim que a gente insere, né, a legenda da figura, ele já traz aqui o estilo figura, né, mas é sempre interessante a gente dar uma verificada. Depois que a gente insere a legenda, nós vamos inserir a fonte, ou seja, de onde foi tirado, né? Então, eu dou um Enter aqui no finalzinho, e ele me joga para baixo. Eu vou diminuir um pouco o zoom para mostrar para vocês que ele cria uma caixa de texto em volta aqui, certo? Então, né, ele já inseriu a caixa de texto. Aqui embaixo eu vou botar a fonte, como eu havia mencionado para vocês, vou colocar como ABNT 2011, o autor, tá? A fonte é o autor. É importante a gente falar que a citação que a gente vai colocar aqui na fonte é como se fosse uma citação de início de parágrafo ou de meio de parágrafo, tá? Ela não pode ser aquela citação que fica dentro do parênteses, beleza? E um outro detalhe, essa imagem aqui eu peguei uma parte dela, né? Então, como eu peguei uma parte dela, eu tenho que colocar aqui adaptado de, né? Adaptado de, aí eu coloco o nome do autor e faço a citação normal, beleza? Então, aqui está inserido a figura, a legenda da figura e a fonte. Reparem que a fonte ela precisa ter o mesmo estilo, que é o estilo figura, tá? Agora, para a gente ir para o próximo passo, eu teria que inserir, tá? Eu teria que inserir uma chamada a essa figura, beleza? Vou colocar um textozinho de exemplo aqui para gente, certo? Coisa rápida. Imagina que a gente tenha um texto aqui, certo? E agora eu preciso fazer uma chamada dessa figura. Importante, a norma fala
que a gente precisa fazer a chamada ao elemento o mais próximo possível. O normal, o comum, é que se faça essa chamada no parágrafo anterior ao elemento, certo? Então aqui a gente faria essa chamada. Como que eu faria? Eu poderia simplesmente colocar um parêntese aqui, né? Figura 1. Ou eu posso botar uma vírgula aqui e botar aqui, conforme figura 1, tá? Mas se eu colocar só conforme figura 1, eu posso ter um problema futuramente, certo? E qual é esse problema? Imagine que no meio das revisões do seu TCC, o seu orientador pede para inserir uma figura lá em cima, e você já está na página 30 ou 40 do seu TCC. Se você inserir uma figura lá em cima, como essa legenda aqui está automática, esse númerozinho aqui vai mudar. Se isso aqui não tiver automático, você vai ter que reconfigurar todo o seu trabalho, tá? Então você vai ter que ir acessando toda chamada de figura e ir trocando na mão. Para a gente evitar isso, a gente faz o quê? Ao invés de colocar na mão aqui, eu venho em inserir referência, referência cruzada. Aqui eu procuro, ó, figura, certo? Figura, importante, né? Eu vou selecionar a figura, a respectiva figura aqui, no caso só tem uma, então vai ser figura 1. E aqui embaixo sempre vai ser categoria e número. Dou um botão inserir e um botão fechar. Repararam que ele está em cinza? Quer dizer que ele está automatizado. Então aqui eu já fiz a chamada figura. Se eu inserir uma figura antes, né, ela vai entrar como figura 1, daqui passa a ser figura 2 e essa legenda aqui ela já é trocada automaticamente, certo? E aí a gente finaliza a parte da figura. Aqui no 211, eu vou inserir, ou melhor, vou botar aqui que já está numa outra página, eu vou inserir um exemplo de quadro, que também é uma ilustração, né? Eu falei para vocês que ilustração é quadro, gráfico, mapa, figura, etc. Vou inserir um quadro aqui. Para inserir um quadro, eu vou pegar o elemento tabela aqui do LibreOffice Writer, tá? Então, entra em tabela, inserir tabela, tá? Aqui eu uso esse estilo aqui, ó, estilo de tabela padrão, porque ele vai vir todo fechado, com todas as linhas verticais e horizontais, tá? Vou colocar aqui 3 colunas e 3 linhas. Beleza? Vou inserir algumas variáveis aleatórias aqui, tá? Só para ilustrar realmente. Vou chamar aqui de variável. Variável 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Um ponto importante, tá? Quando a gente trabalha com quadro e tabela, no TCC a gente pode trabalhar, ou nos trabalhos acadêmicos, a gente pode trabalhar com quadro e tabela, né? Existe uma diferença, existem duas diferenças básicas, né? A primeira diferença é em relação à formatação. Em relação à formatação, o quadro ele tem todas as linhas, né? Ele tem todas as colunas e todas as linhas. Ele é tracejado em todas as linhas e em todas as colunas, é tudo fechado, certo? E as tabelas, elas possuem apenas 3 linhas, ou minimamente 3 linhas. Então, vai ser antes do cabeçalho, depois do cabeçalho, né? E lá no finalzinho. A gente vai fazer um exemplo, vai ficar mais fácil para vocês. Então, a gente está supondo que isso aqui seja um cabeçalho, tá? Eu vou selecionar aqui primeiro. Repararam que aqui está conteúdo da tabela? Vamos mandar aplicar. Para mandar aplicar é só fazer isso, ó. Mandei de novo. Dentro do conteúdo vai ser fonte 12, a formatação já está toda adequada, tá? Imagine que isso aqui é o cabeçalho, então eu dou um Ctrl B ou um negrito, beleza? E o meu quadro está inserido, né? Eu falei para vocês que existem duas diferenças. A primeira diferença é em relação à formatação e a segunda diferença é em relação ao tipo de conteúdo, tá? O quadro, ele não contém conteúdo que vai ser utilizado estatisticamente, que eu vou fazer algum tipo de cálculo, algum tipo de métrica nele, beleza? Então eu vou ter nomes, eu vou ter títulos de trabalho, títulos de revista, conceitos, etc. Uma série de informações
desde que essas informações não sejam utilizadas para realizar cálculo. Se for, aí não é um quadro, é uma tabela, beleza? Então está aqui inserido o meu quadro, né? O próximo passo é eu inserir a legenda dele, diferente da figura. A figura eu seleciono toda, venho aqui e inserir legenda. Viram que está apagado? Está desabilitado? Aqui eu tenho que clicar dentro do quadro, inserir legenda. Beleza? Então ele está vindo como tabela aqui, porque ele está entendendo que é uma tabela. Eu vou procurar outro elemento, ó, tem aqui o quadro, tá? Se não tiver, é só eu escrever na mão, mas eu já deixei pronto para vocês. Então eu vou botar aqui exemplo de quadro, tá? Em cima, dou um OK. Tá aqui, beleza? Inserido, vou botar aqui, ó, fonte, 2 pontos. Como os dados são meu, eu vou botar autoria própria. Lembra que eu informei para vocês que se os dados forem nossos da pesquisa, dos autores da pesquisa, a gente tem que inserir a autoria própria, do próprio autor, ou alguma coisa nesse sentido? Beleza, ó. Aqui eu estou no estilo de parágrafo quadro 1. Aqui eu tenho que fazer a mesma coisa. Então seleciono aqui, vou botar lá, ó, quadro, certo? Então tá aí a nossa legenda, a nossa fonte, beleza? Vou copiar esse textinho aqui nosso, para a gente inserir aqui embaixo, tá? Então vou colocar aqui, vou fazer uma chamada a esse quadro. Chamadinha para o quadro é o mesmo esquema. Inserir, referência. Aí aqui, ó, figura, não, quadro, tá? Ele já vai estar selecionado categoria e número, quadro 1, inserir, fechar, tá? Então aqui, ó, estou dando um exemplo de que pode ser de outra forma. A chamada pode ser de outra forma, beleza? Então aqui está o quadro, né? Agora nós vamos inserir uma tabela. Vou colocar o texto aqui logo que a gente vai precisar. A tabela a gente vai inserir do mesmo jeito, ó, inserir, né? Inserir tabela, beleza? Só que aqui eu vou deixar estilo nenhum. Para melhorar para a gente aqui, para facilitar, vou deixar 2 colunas só e 3 linhas. Inserir, beleza? Tá aqui, ó. Né? Vou botar aqui idade e peso, né? São apenas 2, 12 e 20, 40 e 70. Beleza? São valores expressivamente numéricos, né? Na verdade, são valores centrais. Os valores centrais aqui são numéricos. Quando a gente faz uma tabela assim, normalmente a gente vai utilizar esses valores para algum tipo de cálculo, algum tipo de métrica, etc. Então aqui, ó, nessa primeira linha nossa, né, eu vou selecionar, vamos localizar, botão direito, propriedade da tabela. Né? Selecionei só a primeira linha. Propriedades da tabela. Aqui, ó, eu vou clicar aqui não, ó, em cima e aqui, ó. Ou seja, estou inserindo em cima e embaixo. Dou um OK. Olha, aparece assim, tá? E vou selecionar aqui embaixo, botão direito, a mesma coisa, propriedade da tabela, e só vou clicar embaixo. Lembra que eu falei que fica no cabeçalho, né? Vou dar um negrito aqui. Fica no cabeçalho e para fechar o rodapé, para fechar a tabela aqui, certo? Então, a formatação dela é assim, o conteúdo precisa ser central, precisa ser numérico, né? Agora, para inserir a legenda, eu preciso clicar dentro dela, assim como a gente fez no quadro. Vou vir aqui em inserir, legenda, né? Aqui vai ser tabela, certo? Vou botar aqui exemplo de tabela, ponto, dou um OK. Já criou para a gente aqui como pode ser observado na inserir referência e opa, localizei tabela, ó. Aí aqui vai aparecer a lista de todas as tabelas que você tiver no trabalho. Botão inserir, fechar, já está aqui, dou um ponto final e aqui embaixo falta fonte, tá? Eu vou chamar de IBGE 2020, tá? Considerando que eu
que eu tivesse tirado esses dados, né, de alguma obra lá do IBGE publicada em 2020. Selecionei aqui, ó, e faço o seguinte, ó, se eu clicar aqui, tá vendo que ele está em tabela? Então aqui eu faço a mesma coisa, ó. Tabela, certo? Então nós aprendemos a inserir figura, quadro e tabela, né? Aprendemos a colocar legenda, aprendemos a colocar fonte formatada adequadamente, aprendemos a colocar a referência cruzada desses elementos, e agora eu vou subir lá na parte de cima do meu trabalho, né? Ó, parte de cima do meu trabalho eu tenho lista de figuras, né? Eu tenho lista de quadros, ficou aqui até o quadro que eu já tinha inserido, e lista de tabelas. O que eu posso fazer é isso aqui, ó. Ferramentas, atualizar, eu posso vir atualizar tudo, certo? Atualizar tudo, ele vai atualizar todos os campos que estão automatizados. Então, cliquei aqui, tá? Ele já atualizou meu sumário, por exemplo. Ele já atualizou a minha lista de tabelas, que agora tem, né? A minha lista de quadros, que agora já tinha e tem, ó. E a minha lista de figuras. Todos os elementos estão atualizados, tá? Só para vocês terem uma noção do que eu estava explicando sobre uma figura antes, por exemplo, imaginem que eu esteja, né, ou que meu orientador, seu orientador, pediu para você inserir uma figura antes do seu texto. Eu vou copiar isso aqui e vou jogar lá na minha introdução, por exemplo, só para a gente entender. Vou colocar aqui, tá? Na parte de contextualização. Dá um botão direito colar. Essa aqui passa a ser figura 1, tá? A legenda já está automática, beleza? Agora, se a gente acessar aqui embaixo, ela passa a ser figura 2 e aqui já vai passar a ser figura 2, tá? Se a gente der uma analisada aqui, opa, ela ainda vai estar só figura 1, mas olha o que eu coloco aqui no comentário, na anotação. Após concluir o trabalho, clique no botão direito do mouse sobre os itens da lista da figura, ou seja, nessa parte cinza aqui, e pode mandar atualizar índice, ou simplesmente ferramenta, porque aí o atualizar, você vai atualizando índice a índice. Lista de figura, lista de tabela, lista de quadro, sumário, etc. Ou você pode vir aqui nesse macete que eu ensinei para vocês. Ferramenta, atualizar, atualizar tudo. Ó. Certo? Beleza? Então, nosso vídeo de hoje é sobre isso aí. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários ou me chamar direto no Telegram lá, @professor Diego Salles. Prof. Diego Salles. Tranquilo? Forte abraço, tamo junto.